Saudações a vocês que me acompanham neste canal. Bem-vindos ao PL MMA de número 24. Damos prosseguimento ao nosso projeto de leitura das meditações de Marco Aurélio, contemplando neste vídeo as entradas de número 10 e 11, ou ainda capítulos 10º e 11, na tradução de Dona Virgínia de Castro e Almeida, tradução esta que você pode acompanhar, como sempre, pela descrição do vídeo. Antes de entrar na leitura propriamente dita, eu vou fazer um preâmbulo aqui para chamar a atenção a algumas coisas. A primeira delas é que na data de hoje, 13 de março de 2019, aconteceu um crime bárbaro na cidade de Suzano, aqui na Grande São Paulo. 2 jovens invadiram uma escola e acabaram numa carnificina horrenda, matando 8 alunos e depois se suicidando. E por mais que esta série de leituras possa lhes parecer algo desligado da realidade circunstante, desligado da crônica brasileira, eu gostaria que vocês soubessem que eu acredito que o estudo desses autores do passado, sobretudo esses autores que têm um conteúdo ético bastante pronunciado, é algo que pode nos manter sãos em meio a uma realidade cada vez mais doente. Então, muitas vezes, aquilo que é mais aparentemente inatual é o que é mais propriamente atual. Este é um ponto. O segundo ponto a que eu gostaria de chamar a atenção, antes de entrar na leitura, é que eu estou consciente de que cometo erros de pronúncia, erros de cálculo, ao longo dos meus vídeos. Já cheguei aqui ao 25º vídeo, contando com o 00, o primeiro, e há muito tempo que eu queria comentá-los, né? Em um deles eu cheguei a dizer que Marco Aurélio viveu pouco mais de 60 anos, o que é falso, né? Eu sou de humanas, gente. Na verdade, Marco Aurélio viveu 59 anos, quase 60. Em outro vídeo, eu, por uma questão de pronúncia, acabei mencionando o termo tortalidade, quando eu queria dizer totalidade ordenada, o que talvez seja aquilo que faz de uma torta, né? A característica própria das tortas, como se o cosmos fosse uma imensa torta. Imaginem essa metáfora, né? A tortalidade. Claro que isso não existe. Também, em outro erro, acabei dizendo supremacia, em vez de primazia ou supremacia. Então as duas palavras se embaralharam no meu cérebro e saiu pela minha boca uma palavra misturada. Eu estou consciente disso e às vezes coloco erratas nos meus vídeos. Se eu acreditasse em inconsciente, coisas assim, eu diria que por falar de suprema azia e de tortalidade, eu sou um glutão, alguém que vive com fome e com medo dos efeitos digestórios que essa fome me traz. Mas vamos deixar de besteiras e vamos ler as duas meditações que serão objeto deste vídeo. 10. Rejeita, pois, o resto e prende-te a este pequeno número de objetos. Além disso, lembra-te de que ninguém vive senão o momento presente, momento infinitamente curto. O resto já foi vivido ou ainda é incerto. Portanto, bem pouco é o que vive cada um de nós, bem pouco o cantinho de terra onde vive, bem pouco a glória póstuma, pois, ainda a mais durável, depende apenas da sucessão desses miseráveis homens que morrerão em breve e que, não se conhecendo sequer entre si, bem longe estão de conhecer aquele que morreu há tanto tempo. Mais uma dessas meditações que poderiam estar no Eclesiastes, porque aqui vemos Marco Aurélio novamente fazer referência à ideia de que o que um ser humano tem para viver é um breve lapso de tempo, é um espacinho no tempo, um pontinho nessa sequência que nós não entendemos muito bem, né? O tempo. E passado e presente são coisas que se perdem, são coisas inacessíveis. Rejeita, pois, o resto,
deixe de lado as outras coisas. Há aqui um gancho para as meditações anteriores, então temos uma meditação que muito provavelmente foi feita em sequência de outras no mesmo dia, ou seguindo a mesma sucessão de preocupações, e prende-te a este pequeno número de objetos, de princípios, de meditações propriamente ditas, que já foram mencionadas em vídeos anteriores, né? Então, pensa nessas coisas. Além disso, além de pensar nessas coisas, considere também outra coisa, que é muito importante. Olha o lembrete, né? Lembra-te de que ninguém vive senão o momento presente. O que você tem para viver é esse lapso de tempo muito exíguo, muito curto, muito breve e mais nada. O que vem antes e o que vem depois são dois abismos inacessíveis. São imensos fossos em que as coisas se perdem. Momento infinitamente curto. É só isso que você tem a viver. O que pode ser uma belíssima ajuda para quem está em sofrimento. É um tipo de pensamento que coloca um indivíduo que está num sofrimento prolongado na posse da sua vida, da sua existência, na posse das suas próprias ações. Quer dizer, eu tenho que viver um momentinho após o outro, né? Pessoas que têm problemas com adição, vício, acabam recorrendo a esse modo de pensar. Então, tem que viver este dia, amanhã eu vivo outro dia, amanhã eu vivo outro dia, e vou me congratulando quando consigo melhorar um pouquinho por dia. É algo mais ou menos assim que Marco Aurélio propõe para si mesmo, né? Era uma pessoa, evidentemente, atolada em problemas que vinham da administração do império. O resto já foi vivido ou ainda incerto. Por sua própria natureza, passado e futuro são inacessíveis, intangíveis. Portanto, bem pouco é o que vive cada um de nós. Bem pouco o cantinho de terra onde vive, bem pouco a glória póstuma. Então, da exiguidade do momento presente, que é aquilo que efetivamente se vive, passa-se a exiguidade do espaço onde vivemos. Por maior que seja a quantidade de terras que conheçamos, por maior que seja o torrão em que vivemos, a casa em que moramos, tudo isso é insignificante em comparação com o tamanho da Terra, em primeiro lugar, e ainda mais em comparação com as estruturas do cosmos, né? Quando lá mais ou menos, creio que na década de 90, começo da década de 90, quando a Voyager estava saindo do sistema solar, saindo do cinturão de Kuiper, Carl Sagan pediu que a sonda fizesse uma foto da Terra daquele ponto, e foi possível ver que a Terra, desde aquela perspectiva, nada era senão um mero e mísero pixel azul no meio de um facho amarelo da luz solar. Ele escreveu um belíssimo texto, né, chamado Pale Blue Dot, pálido ponto azul, em que acabava refletindo de maneira muito semelhante à de Marco Aurélio a insânia daqueles que lutam por uma parte de um pixel, uma parte de um ponto pálido azul no meio de uma imensidão de vácuo, né? Então tudo isso é muito pouco, fundamentalmente. Tudo isso é muito pouco. E também pouco é a glória póstuma. Então, por mais famosos que sejam os indivíduos, essa glória póstuma também repousa na memória de pessoas que são igualmente imortais. E muitos dos que foram famosos, celebérrimos no passado, hoje em dia foram simplesmente esquecidos, né? Eu me lembro de uma circunstância até meio triste que ocorreu no ano passado, durante a final da Copa do Mundo da Rússia, em que, tendo o jogador da França, Mbappé, marcado um gol contra a equipe da Croácia na final, Pelé, por meio da sua conta do Facebook, escreveu algo assim: olha, Mbappé é um belíssimo jogador e alguém que, muito jovem, marcou um gol numa final de Copa do Mundo, mas lembrem-se de que o primeiro fui eu. Eu fui o primeiro, lá em 1958, na Suécia, a marcar um gol contra o time da casa.
E vemos que mesmo o grande Pelé tem medo do esquecimento. Mesmo alguém muitíssimo famoso como ele teme o oblívio, teme o letis do tempo, né, da vida. E a glória póstuma, como Marco Aurélio escreve para si mesmo, é muito pouco, porque ela repousa sobre a mortalidade humana também. Por mais famoso que seja o indivíduo, ele será esquecido, ele poderá ser esquecido. É mais fácil que ele venha a ser esquecido do que venha a ser lembrado. Pois ainda a mais durável, a mais duradoura, depende apenas da sucessão desses miseráveis homens que morrerão em breve e que, não se conhecendo sequer entre si, bem longe estão de conhecer aquele que morreu há tanto tempo. Então esses homens que guardam a memória de alguém que foi ilustre no passado, morrem e essa memória muitas vezes vai para o túmulo com eles. Mais uma dessas meditações que fazem Marco Aurélio pensar na importância do momento presente, porque ele é tudo o que o indivíduo tem à sua mão. Vejamos o 11, que contém um gancho com relação à meditação anterior, está ligado àquilo que vem antes, né? E diz o seguinte: aos princípios que apontei, é preciso acrescentar mais um. Nunca deixes de traçar no teu espírito uma definição ou descrição do objeto que se te apresenta, a fim de saberes qual é a sua verdadeira essência, extraída na totalidade da totalidade das coisas. E diz a ti mesmo o seu nome e o nome dos elementos de que se compõe e em quais virá a decompor-se. Com efeito, nada é mais favorável ao engrandecimento da alma do que o exame metódico e verdadeiro de tudo o que encontramos na vida e a observação tão perfeita de cada coisa que daí possamos concluir, sabendo para que é útil e qual a sua utilidade, que valor ou categoria tem em relação ao universo e em relação ao homem, cidadão da cidade suprema da qual as outras cidades são apenas casas. Que coisa é, de que elementos é composta e quanto tempo deve durar, de que virtude necessita em relação a ela, doçura, coragem, veracidade, confiança, simplicidade, domínio de mim mesmo, etc. Assim, perante cada acontecimento devemos pensar: isto vem de Deus, isto relaciona-se com o encadeamento das coisas, com a conexão fatal das circunstâncias, com encontros ou acasos semelhantes. Isto vem de um cidadão, de um parente, de um amigo que ignora o que, para ele, é contrário à natureza, mas eu não o ignoro, e, portanto, devo tratá-lo segundo a lei natural da sociedade, com benevolência e justiça, esforçando-me, ao mesmo tempo, por atribuir às coisas indiferentes o seu verdadeiro valor. Uma meditação ligada à anterior, mas que apresenta um tipo de pensamento diferente, ideias diferentes. Então, além desses princípios todos que vêm sendo recolhidos ao longo das últimas meditações, é preciso acrescentar mais um princípio. Então vamos prestar atenção a mais uma coisa. Então Marco Aurélio conversa consigo mesmo, né? Nunca deixes de traçar no teu espírito uma definição ou descrição do objeto que se te apresenta. Então, isto é aquilo que Pierre Hadot, que foi um grande estudioso da obra de Marco Aurélio, chamava de descrição física. Então, para que Marco Aurélio não se enganasse com alguma coisa que se lhe apresentasse diante, ele se treinou a sempre descrever essa coisa da maneira mais científica possível. Então, por exemplo, se ele tinha diante de si uma ânfora com vinho, o melhor vinho do Império, o melhor vinho do Mediterrâneo, ele passava a descrever o que era aquele objeto diante de si. Então, essa ânfora é feita de algo baixo, como o barro, o vinho nada é senão uma série de uvas trituradas, é o suco dessas uvas trituradas, essas uvas em si não tem nada de especial, e ele ia descrevendo dentro de si mesmo o que eram essas coisas, para que não atribuísse um valor indevido a elas, para que soubesse que eram coisas triviais a todo momento. Então, é a chamada descrição física a que muitos estoicos recorriam, a fim de saberes qual é a sua verdadeira essência, o que é aquilo que está diante desse indivíduo. Epicteto, de quem Marco Aurélio tomou muitas lições ao ler a sua obra, pela pena de Flávio Arriano, dizia que
para que nós não nos angustiássemos demais com a possível perda de certas pessoas ou certos objetos, nós deveríamos internamente sempre nos lembrar da fragilidade desses objetos e dessas pessoas. Lembrar que um objeto é quebrável, que ele é feito de um material frágil, que a pessoa que está ao nosso lado, que pode ser uma pessoa que amamos, também é frágil, também é perecível, também é mortal, e que não há nada que não se transforme na vida que nós temos neste universo. Extraída na totalidade da totalidade das coisas. Novamente, remeter o objeto que está diante de nós à totalidade das coisas. Esse objeto também está submetido às leis naturais. Também se subordina a essas leis que determinam a transformação. Então, a minha caneca de louça, se cair da minha mão a uma determinada altura, fatalmente se espatifará no chão, por mais que eu seja afeiçoado a ela. As pessoas de quem eu gosto também estão sujeitas às doenças, às mortes e por aí vai. Isso faz parte das leis da natureza, não há nada de ruim nisso propriamente, pelo menos é o que os estoicos diziam a si próprios, a todo momento. E diz a ti mesmo o seu nome, o nome da coisa, o que é aquela coisa, né? E o nome dos elementos de que se compõe e em quais virá a decompor-se. Então, imaginar a decomposição dessas coisas. Ora, isso se faz, por exemplo, em certas práticas budistas. Então, os monges, sobretudo, imaginam a decomposição de certas coisas e mesmo de pessoas de quem eles gostam, para que se acostumem a essa ideia, né? Ah, isso é um tanto mórbido. Talvez, mas é uma meditação possível. Com efeito, de fato, nada é mais favorável ao engrandecimento da alma, né? Então, ter uma alma grande é aquilo que, no entender de um estoico, dá resiliência à pessoa, do que o exame metódico e verdadeiro de tudo o que encontramos na vida, esse exame de que estamos falando, e a observação tão perfeita de cada coisa, que daí possamos concluir, sabendo para que é útil e qual a sua utilidade. Então, saber para que serve uma coisa e não se enganar a respeito da essência dessa coisa, a respeito do que seja essa coisa, para que você entenda que esse objeto diante de você está sujeito às leis da natureza. Que valor ou categoria tem em relação ao universo, em relação ao ser humano, que é o cidadão da cidade suprema, da qual as outras cidades são apenas casas. Novamente, aquela ideia da cidade universal, da cidade suprema, da cosmópolis, da qual as cidades são meros ecos abafados, né? São cópias mal feitas. O ideal para uma cidade estoicamente considerada é que suas leis e sua constituição imitassem essa cidade universal. Isso era muito raro, quase impossível, né? Muito bem. Que coisa é, de que elementos é composta e quanto tempo deve durar? Quanto tempo duram as coisas? É necessário que você saiba. Hoje em dia existe a obsolescência programada de diversos objetos, né? Isso precisa entrar na nossa fatura mental, para que nós não nos afeiçoemos a coisas que vão durar por pouco tempo, né? De que virtude necessita em relação a ela? Então, de que modo devo agir com essas coisas, né? O que é necessário ter dentro de mim com relação a essas coisas? Se há doçura, se há coragem, se há veracidade, a sinceridade, se há confiança, a simplicidade, o autodomínio, etc. Também, o que se exige de mim diante dessas coisas? Aí eu acho que é possível extrapolar para a ideia de acontecimento ou de pessoa, né? Não só objeto. O que esses entes que vêm de fora me dizem como responsabilidade individual exigida de mim. Assim, perante cada acontecimento, perante cada coisa que nos suceda, cada objeto que se nos apresente, devemos pensar, isto vem de Deus, isto vem das leis universais, isto vem do imo do universo. Isso está imbricado no encadeamento das coisas, nesse imenso nexo de causas e consequências que provém, né, das inteligências divinas. Isto relaciona-se com o encadeamento das coisas, com a conexão fatal, a conexão do destino, né, das circunstâncias. Não é aí um título de um filme de ação ruim, Conexão Fatal. Não é isso, né? A conexão que o fado
implica, com encontros ou acasos semelhantes. E mesmo a ideia de acaso pode estar subjugada a isso, né? Porque o acaso produziu uma ordem. Por mais que você acredite em acaso, ou seja, da opinião de que o acaso nos governa, o acaso produziu um universo, né? Um universo ordenado. Isto vem de um cidadão. Se a coisa vem do exterior, vem de causas divinas. Se a coisa vem de alguém, de uma pessoa, né, isto vem de um cidadão da cidade universal, isto é, de um irmão, né, de um parente, de um amigo que ignora o que é o melhor, que ignora o que é para ele contrário à natureza. Nós voltamos àquela observação que Marco Aurélio faz de si para si, lá na entrada de número 1 do livro 2. Há uma série de pessoas molestas, há uma série de pessoas que são assim porque não se educaram, porque não sabem a diferença entre bem e mal. A posição aqui é socrático-estoica. Mas eu não ignoro quais sejam as leis impostas por mim pela natureza. Portanto, devo tratar esse indivíduo segundo a lei natural da sociedade. Não devo destratá-lo, ser rude com ele, ser intolerante, né? Devo tratá-lo com benevolência e justiça, esforçando-me ao mesmo tempo por atribuir às coisas indiferentes o seu verdadeiro valor. Bens, males e indiferentes são 3 categorias distintas no pensamento estoico. Acreditavam os estoicos, por exemplo, que riqueza, pobreza, saúde, doença fossem indiferentes. Indiferentes no sentido de que não tornam ninguém pior nem melhor. Apenas o modo como o indivíduo se relaciona com essas coisas é que dizia algo a respeito do seu próprio caráter. Muito bem, temos aqui estas 2 meditações, 10 e 11. O vídeo se estendeu um pouco mais do que eu pretendia, mas ainda assim creio que se trate de observações frutíferas, aquelas que eu acabei fazendo aqui. Eis o que eu tinha a lhes dizer por hora. Um abraço, até o próximo vídeo. Tchau!